Salve, salve, minha gente! Sacada Cultural aqui, começando o seu programa de arte e cultura, seu programa semanal, prosa, convidados. Tem muita coisa boa acontecendo aqui nesse programa e hoje a gente tá aqui com convidados especiais, maravilhosos. Eu tenho aqui o meu amigo, parceiro, músico, produtor musical, compositor, educador, muito mais, né? Theo Cancelo, seja bem-vindo. Obrigado, querido amigo. Vai ser um programa ótimo. E aqui ao meu lado, o nosso grande Allen Abert, da CNTU, coordenador da Rede Brasil 2022, o cara que vem, nosso professor. Seja bem-vindo, meu irmão. Salve, Danilo Nunes, grande Theo, uma grande alegria. Quero saudar os telespectadores e os internautas que estão nos acompanhando. Vai ser um programa fantástico, Danilo. Com certeza, tem muito mais convidado e já a gente já vai chamar. Mas antes disso tudo, eu quero pedir aqui pro meu amigo Theo pra gente dar as boas-vindas para todo mundo que está nos assistindo, pro começo desse programa com música. Muito bom, muito bom, muito bom. Theo, você que, assim, eu acompanhei muita coisa, a gente próximo aí, a gente durante a pandemia, durante esse momento que a gente viveu e ainda continua a viver um pouco, porque a gente precisa se cuidar, né? Não tem jeito, mesmo flexibilizando, mas você fez muitos vídeos tocando teclado, piano, vídeos musicais na internet. Como que você sentiu essa recepção do público? Porque sempre foi uma questão, essa questão da música instrumental, né, só instrumental, e a música cantada nas noites, nas casas de shows e online. Como que você sentiu essa receptividade das pessoas com a música instrumental? Eu acho que é até um pouco maior, porque você atinge mais gente, né? E música instrumental, como você mesmo sabe, é uma coisa mais difícil de ser deglutida pelas pessoas, né? Você sabe que no século... Eu não lembro que século que foi, mas... quando as canções eruditas começaram a ter mais letras, né? Os músicos muito eruditos, eles discutiam se podia fazer isso, porque a letra tirava a atenção da música, né? Você deixava de ouvir só a música, você começava a ter que, assim como você ouve a música, você tem que interpretar o texto. Então já não é mais só música, a música dividia o espaço com a literatura, e os músicos mais música falavam que tínhamos que discutir isso. Porque a música está perdendo o lugar verdadeiro dela, que é apenas a escuta sem mais qualquer interferência, né, de texto, né? E claro que radical demais, mas assim, também é verdade que o texto, se você for pensar assim friamente, ele, de certa maneira ele atrapalha a música. Claro que são estilos diferentes, né? A música só para ser ouvida é aquela música que você tem que prestar atenção no texto.
Mas realmente existe um certo desinteresse pela música só ouvida, né? Porque, obviamente, a voz é muito mais popular, né? A voz fala uma coisa mais perto das pessoas. Mas é possível gostar, apreciar e aprender a gostar e ouvir a música apenas como sensação, sem nenhuma interpretação literária, né? E eu tenho boas receptividades, assim, sabe? Tem aquelas músicas que são aquela perfeição, a letra entrou ali, a música tá ali, então tem um casamento perfeito. Obviamente que são exceções, assim, essa perfeição, né? Que as coisas são construídas, né, Theo? Exatamente, porque meu tio, que é músico, dizia que não, quando tem letra, então é poesia cantada, né? É uma canção, é uma poesia cantada. Eu acho que você ouviu certas letras estão longe de ser poesias, né, meu? Mas assim, se a gente for considerar a arte como bela mesmo, que nem os antigos, né? O ideal seria a gente ter uma letra que a sonoridade das palavras casasse com a música, né? Por exemplo, uma coisa super comum é quando você fala a palavra chão, você tem uma nota grave. Beatriz, né? Beatriz tem muito isso. E quando você fala a palavra céu, tem uma nota aguda, porque é mais para cima, né? Inclusive, é a nota mais baixa da música. A palavra chão da Beatriz e céu é mais aguda. É mais aguda. Justamente, porque os agudos são altos, né? Fisicamente, os agudos são frequências altas. Sim. E os graves são frequências baixas, né? Vamos consultar os universitários, trabalhadores universitários liberais aqui, Alan Abert. Alan Abert, você que é um arteiro, um poeta, um cara que... O Alan, ele faz uma letra que vai encaixar direitinho nisso aí, Alan. O que você acha disso? Eu sou um gandula, aquele que vai buscar até a bola, que ninguém quer buscar para trazer de novo para o jogo. Mas eu vejo isso que o Theo comenta da pandemia, o mundo das artes, da cultura, na pandemia, ele se apercebeu, eu acho que a dimensão continental desse país. Nós tivemos uma grande novidade na pandemia, que todo mundo teve que entrar no digital. Todo mundo entendeu um pouco mais como é que é essas ondas do digital. Sim. E a gente, por falar em cultura, por falar em arte, por falar em tudo isso, a gente tem hoje no programa conta com uma grande referência de cultura para o mundo, para o Brasil. Mas eu quero até aqui pedir para o Theo, solicitar o Theo, para a gente fazer uma entrada triunfal, uma canção para a gente poder chamar o nosso convidado, nosso outro convidado aqui. Uma canção? Qual seria? Agora você escolhe, hein? Vamos ver. Puxa vida, que surpresa. Depois o nosso convidado vai ver se... Vamos ver se ele vai gostar disso aí, hein? Olha... E chegando da Bahia, o ministro, nosso sempre ministro, referência cultural para todas e todos nós, Juca Ferreira. Seja bem-vindo, meu irmão. Bom dia a todos, bom dia a vocês que estão fazendo o programa, bom dia aos músicos presentes, aos que estão nos seguindo. Adorei. O nosso amigo Léo é um grande músico e fez aí um aperitivozinho do que a música pode contribuir para criar um clima legal. Você sabe que eu tenho uma tradição familiar de ter um gosto muito amplo na música. Meu pai era um engenheiro, construtor de estrada. Nós moramos no meio da Mata Atlântica, moramos na Bahia quase toda, Sergipe, Alagoas, Espírito Santo, Rio de Janeiro, e meu pai construindo estrada. A única coisa que ele tinha que era constante em todos esses ambientes que nós tivemos na infância eram os discos dele e
um toca-disco que ele importou, na época chamava Vitrola, que ele importou da Alemanha, com o salário dele. Então, e ali tinha tudo, música negra americana, tudo do Brasil que gravavam, ele tinha música latino-americana, que era uma outra paixão dele. Então eu aprendi que em música não é como no futebol, você torce para um e olha com o nariz torcido para os demais, os adversários. Na música, todas são relevantes e tem um espectro muito largo. Emoções, sentimentos, criar climas. Inclusive, eu fui descobrindo na vida que a música tem músicas, são ideais em certos momentos, outras são em outros momentos, e isso vai criando um universo musical. Eu acho que a música é o caminho mais curto para a totalidade que o ser humano tem. Juca, a gente falando aqui em música e assim, você é uma das nossas referências assim na questão da cultura, da gestão da cultura. Fora que, particularmente, eu tenho uma relação muito forte com a Bahia, você sabe disso, por conta de Zé Virgílio, por conta de Armandinho, de pessoas com quem eu trabalho, faço Zé Virgílio é um grande amigo. Zé Virgílio tá teve aí aqui. Com vocês, né? Teve aqui, falamos bastante de você. Zé Virgílio é um querido. E a gente. E ele que me trouxe para essas relações com a Bahia, né? Com os artistas Edil Pacheco, tudo. Então, sempre vem o seu nome, sempre vem o Juca Ferreira. E assim. E você tem uma visão que vai além propriamente da arte, né, Juca? Assim, a questão da gestão, a questão da cultura como um meio de transformação do próprio ser humano, né? E você mostrou isso, trazendo projetos, coisas dentro quando você foi ministro da Cultura, quando você foi secretário de Cultura. Então, você traz essa visão da cultura muito mais ampla do que propriamente a expressão artística, né, Juca? Como que você pode definir aí pra gente hoje, a gente falar sobre gestão cultural, né? Porque as pessoas confundem muito essa coisa da administração e da gestão, tendo um olhar amplo de cultura. Olha, você levantou uma questão que eu estou, inclusive, fazendo anotações para escrever, para dar uma contribuição nessa área. Eu escolhi uma área da cultura que é secundária, mas o secundário não é desprezível. Um artista, para ter sua obra plenamente realizada no mundo contemporâneo, ele precisa de um sistema colaborativo gigantesco. De outros artistas, por exemplo, o músico faz a música, ele faz a partitura, ele faz o arranjo, se fizer a partitura e o arranjo, e os outros músicos que tocarão com ele, e o iluminador quando ele for apresentar, e o técnico de som, e os gestores que administram os teatros, os centros culturais, e, no caso, a gestão pública, tem a função de criar o melhor ambiente possível para o desenvolvimento cultural do país. E por uma questão política, aí é que eu percebi que é preciso pensar a responsabilidade do Estado democrático para o desenvolvimento e para a democratização cultural do país. Nós não tínhamos boas tradições. A ditadura era o dirigismo, o controle, a censura, a repressão. Depois criaram o Ministério da Cultura, mas mantiveram essa tradição onde o Estado não tem grandes responsabilidades. Até Gilberto Gil, o Estado brasileiro não participou de nada relevante, não deu uma grande contribuição para a cultura. E olha que passaram pessoas importantíssimas pelo Ministério da Cultura. Celso Furtado, Antônio Aes, Francisco Vefor e outros. Mas, na verdade, faltava o conceito, qual é o papel do Estado democrático, o que é criar o melhor ambiente possível. Tem alguns aspectos que são fáceis, liberdade de expressão, combate absoluto à censura, abrir a possibilidade para todos os gêneros e gostos, trabalhar a cultura na sua amplitude, que é enorme. Alguém aí disse, não me lembro agora, a riqueza cultural do Brasil, nós somos um dos países mais ricos culturalmente do mundo.
A diversidade cultural brasileira é gigantesca. E tudo isso fica meio jogado, meio ao Deus dará. E o que o mercado consegue fazer cria uma relevância, mas o que o mercado não se interessa morre no nascedouro, porque o país não tem uma estrutura pública capaz de garantir essa complexidade e a vitalidade de toda essa diversidade cultural. Então, a gestão cultural entra aí. Eu me lembro Gilberto Gil dizendo: a gente não herdou muita coisa aqui no Ministério. De certa forma, foi bom, porque a gente teve que desbravar, às vezes até com facão na mão, abrir a picada para criar os caminhos para a construção de uma política democrática no país. Nós fomos absolutamente republicanos, trabalhamos com todo, sem nenhuma restrição. Eu me lembro que um artista da Globo chamou Gilberto Gil um dia de canalha, porque Gil estava divergindo dos interesses da Globo. O mundo inteiro sabe que Gil não é um canalha. E mesmo com essa injustiça, ela, 1 mês, 2 meses depois, teve projetos aprovados no Ministério. Nós não trabalhamos com a ideia de perseguição, restrição, vingança. Então, nós abrimos o Estado brasileiro para cumprir seu papel. Esse é o segredo da coisa. Aí foi a construção das políticas, construção de política de memória. O IPHAN estava abandonado, construção das políticas de garantir que todos tivessem acesso, levar o Ministério aos 4 cantos do Brasil, levar para a área rural, levar para os povos indígenas. Então, essa construção teve esse matricial que eu me referi, e isso permitiu que a gente fosse inovador. E, claro, Gilberto Gil, um dos maiores artistas populares do Brasil, chancelava o processo. Nós tivemos portas abertas que sem ele não seriam abertas, nós tivemos possibilidade de ir sensibilizando o país, e a partir do momento a responsabilidade passou para mim, mas eu já estava ali bem com o timão na mão, então não foi difícil continuar construindo esse processo. Aliás, inclusive um ano bem emblemático, um ano simbólico, né? 2022, esse número 22 que fica perseguindo a gente, 1822, 1922, está aqui inclusive o Allen Abert, que falou assim: não, precisamos fazer uma rede com esse negócio do 22, e criou a Rede Brasil 2022, né, Allen? Isso mesmo. Mas é uma grande alegria, Juca, estar aqui com você que é um intelectual público de enorme grandeza. Você, vamos dizer assim, no século XXI, criou um paradigma incrível para a cultura nessa questão de como fazer um diagnóstico, uma gestão e entender essa complexidade extraordinária, oceânica, que nos ajudam na área cultural. Então, o Juca, a nossa CNTU, ela tem um conselho chamado Conselho das Mil Cabeças, que tem 1.800 lideranças pelo Brasil afora, e ela concebeu esse projeto Brasil 2022, que é uma celebração crítica do bicentenário da independência e a animação e a realização da Semana de Arte Moderna de 2022, não é? Que, obviamente, não para em 2022. Por quê? Porque nós vamos ter, em breve, Juca, isso que eu quero te perguntar, se a nossa percepção está correta, nós vamos ter uma revolução cultural no Brasil, não é? Nos próximos anos. A gente não sabe quando, mas esse acúmulo, não é? Essa juventude que foi criada nesse processo de 30, 35 anos do nosso espaço democrático, ela hoje responde com uma vitalidade e um vigor extraordinário. Você tem toda a razão. É verdade isso? Você acha que tem a ver? É verdade. Olha, eu sou frequentemente acusado de excessivamente otimista, porque eu digo a mesma coisa que você está dizendo. Eu sinto, por esses contatos que eu tive Brasil afora e que me permitiu ir além do que é visibilizado, temos um potencial de ser
um grande país cultural. A gente tem alguns estrangulamentos, mas nós temos uma base cultural, uma diversidade, uma complexidade em todas as áreas da cultura. E eu fico até um pouco triste e irritado quando eu vejo gente dizendo: Bolsonaro destruiu o país culturalmente. Não destruiu. O país está germinando, está produzindo processos de vitalidade gigantescos nos 4 cantos do país, no Pará, no Ceará, em Pernambuco, na Bahia, nas favelas, nas quebradas, no Rio, em São Paulo, Rio Grande do Sul, aqui no Oeste. No momento eu estou em Brasília. Então, esse processo complexo, ele precisa ter estruturas e canais para que ele se manifeste. É preciso organizar uma economia cultural que seja democrática e que não prejudique os conteúdos artísticos, porque a economia da cultura, ela tem um potencial, é uma das maiores economias do mundo, mas se deixar solta na mão do mercado, sem as regulações necessárias, ela começa a constranger o conteúdo em função da sede de lucro e acaba banalizando a arte e a cultura. Essa contradição, esse conflito, essa tensão só pode ser resolvida se você tem estruturas públicas capazes de possibilitar que os artistas tenham um poder e direitos garantidos para que sua arte não fique na mão de mercadores. A arte e a cultura, quando é comercializada, ela precisa dos operadores dessa economia, mas ela tem limites para que não banalize. Essa é uma discussão que vem de séculos. Desde quando a arte começou a ser reproduzida, os economistas da Escola de Frankfurt levantaram essa possibilidade da banalização da arte. E a comercialização traria inevitavelmente essa tensão. Isso não significa de que a gente não deve, ao contrário, o Brasil está precisando organizar uma economia, organizar uma estrutura pública, democratizar o acesso à arte e à cultura para que essa vitalidade a que você se referiu possa ser um grande instrumento social de enriquecimento da sociedade, de geração de uma consciência democrática maior, de um sentimento de pertencimento à nação mais forte. Então, tudo isso a arte tem possibilidade de fazer. Um gaúcho sabe que não é paraense nem é cearense, mas se sentem partes do mesmo país. Isso é um patrimônio que nós temos, que está sustentado numa língua comum. O Brasil, apesar das suas dimensões continentais, tem na língua um dos seus esteios e tem também na história que nós construímos que essa diversidade no Brasil não se tornou um problema de conflito, de rejeição e de enfrentamentos fraticidas. Ao contrário, nós temos uma possibilidade de construir uma grande nação e eu não tenho dúvida que a cultura está no centro dessa construção. Uma vez superado esse eclipse que o Brasil está vivendo, porque esse momento tenebroso e sombrio que nós estamos vivendo só pode ser compreendido como um eclipse, que rapidamente o sol vai voltar a brilhar. E o sol voltando a brilhar, isso que você acabou de dizer, vai ficar claro para todo mundo. Hoje, só os mais sensíveis e que, de alguma maneira, lidam com a arte, com a cultura, percebe essa riqueza e essa fermentação que a cultura brasileira vem tendo, apesar de todas as condições desfavoráveis, pandemia, Bolsonaro, tudo isso são adversários desse desenvolvimento. Mas nada parou, tudo está acontecendo. É só você sair um pouco dos meios de comunicação e ir olhar o país diretamente e perceber que é uma riqueza gigantesca. Ministro, nós vamos precisar retomar o caminho. Deixa te provocar numa questão assim que Danilo tem trabalhado, que é essa dimensão, Theo, latino-americana, né? Quer dizer, a nossa vocação é latino-americana. Portanto,
nós precisamos trabalhar, não é? O portunhol é uma língua fácil, não é? Inclusive a Unesco está estudando para oficializar o portunhol com dicionário, tal, né? Então, olha que coisa incrível, nós temos uma língua comum na América do Sul, não é? E uma juventude incrível, né? O Danilo tem feito programas com vários artistas na América do Sul, ele sabe disso na América Latina. Então, quero te perguntar se essa união da América do Sul, né, da América Latina, que é um desafio para os próximos 10 anos para nós, não é? Aqui no Brasil, ela não tem na cultura a sua base que une todos os latino-americanos numa grande caminhada. Como é que você vê isso? Olha, engraçado, nós temos um nível de sensibilidade muito parecido, apesar de a gente não conversar, né? Não temos esse costume de trocar ideias, mas estamos completamente afinados na sensibilidade. Está tudo combinado. Durante o período que eu fui... combinado, acho que estava escrito nas estrelas. Está tudo combinado. Quando eu fui ministro, eu dei a maior importância ao diálogo com a América Latina, com a África, com o mundo, Europa, os Estados Unidos, mas, assim, procurei usar o papel de liderança do Brasil para estimular essa convergência cultural. Sugeri, propus, que foi avaliado a minha proposta no encontro dos chefes de Estado organizado periodicamente pela SEGIB, Secretaria-Geral Ibero-Americana, e foi aprovado por unanimidade a ideia de construção de um mercado comum cultural na América Latina. E a construção também de processos de coprodução. Isso precisa de legislações. Hoje as dificuldades são enormes. Volta e meia um artista sai com suas obras para voltar. É a maior dificuldade na alfândega. Nós não estamos preparados ainda para esse processo a que você se referiu de uma estimulação de uma experiência cultural comum. Eu diria que não só o portunhol, as duas línguas são línguas irmãs. As músicas brasileiras fazem o maior sucesso em toda a América Latina e a gente não recebe mais música latino-americana do que recebe, que é pouco que a gente recebe, por questão de mercado, de reserva de mercado. Mas se abrir esse processo, nós vamos ter um diálogo musical, teatral, na área da dança, em todas as áreas, muito forte. É preciso constituir os caminhos. Os países latino-americanos estão elegendo governos populares, democráticos, e eles estão esperando o Brasil eleger Lula para construir esse processo a que você se referiu. Lula, uma vez eleito, uma das muitas missões que Lula vai ter é restabelecer o diálogo do Brasil com a América Latina na área cultural, da área que nós estamos falando, e nós temos possibilidades gigantescas. Eu, pessoalmente, mantive meu contato com o Uruguai, com a Argentina, com a Colômbia, com o Chile, com o México. Recentemente organizei um seminário aqui no Brasil e trouxe a maior liderança indígena mexicana para falar, e ela é a representante dos povos indígenas do continente na Unesco. Então, você vê que tem diálogo, e ela se mostrou absolutamente simpática com o Brasil. Tentei trazer a ministra da Cultura da Bolívia, mas não tive condição por questões de agenda, é uma indígena também. E ontem saiu um artigo meu num jornal digital de Montevidéu, que é o jornal mais lido no Uruguai e que circula pela colônia latino-americana dos Estados Unidos, no México, na Colômbia, na Argentina e na Espanha. Então, a manutenção e ampliação desse diálogo é enorme. Agora, tem fragilidade, as universidades precisam dialogar muito mais do que dialogam, as nossas com as universidades argentinas, chilenas, mexicanas,
Nós precisamos construir processos de aproximação e criar as estruturas capazes de dar suporte e sustentação a esse processo a que você se referiu, que o potencial é enorme. Você sabe que nós todos juntos seremos o segundo ou terceiro maior mercado cultural do mundo. Então, por que deixar isso na mão de indústria do hemisfério norte? Por que nós mesmos não administramos o potencial econômico da nossa cultura e da nossa arte? Por que nós não criamos estruturas capazes, por exemplo, de dar sustentação ao cinema brasileiro? Quando o Lula, vou dizer uma coisa que eu repito porque é uma coisa grave que está acontecendo. Quando o Lula assumiu pela primeira vez, o Brasil fazia menos de 10 filmes por ano. Hoje está fazendo em torno de 150, ganhando prêmios em todos os grandes festivais do mundo. Hoje já tem produtora de cinema em todas as capitais do Brasil e 30% das cidades de médio porte. Nós já somos superavitários no cinema, ou seja, o cinema brasileiro está gerando mais dinheiro do que é investido nele. E, ao mesmo tempo, o governo atual está fechando a torneira para que eles não tenham acesso a financiamento, perseguindo os artistas que são críticos, abrindo contas de 15 anos atrás que já estão aprovados por todos os tribunais para ver se tem alguma coisa errada, intimidações. Então, e favorecendo um processo, que é isso que é grave, transformar o cinema brasileiro num simples prestador de serviços dos grandes players mundiais de imagem, como são Netflix, etc. e tal. É esse o destino que eles querem para o cinema brasileiro. Partem do princípio de que não há mais espaço para construir um grande cinema num país como o Brasil e são subservientes aos interesses norte-americanos. A verdade é essa, dita assim com uma simplicidade que é capaz de traduzir a realidade. Eu estou citando o cinema porque o cinema é muito grave o que está acontecendo. Sim. Então, em vez disso, é importante que a gente tenha diálogos com os chilenos. Você sabe, quando eu era ministro, tive no Chile, numa reunião de ministros da cultura da América Latina, e a presidenta Bachelet mandou um convite para almoçar com ela. Eu me senti muito honrado, tenho a maior admiração por ela. Ela é parte da redemocratização, uma das lideranças da redemocratização do Chile. E o que era o grande assunto que ela queria conversar? Primeiro, ela fala português perfeito para cantar as músicas de Chico Buarque, Caetano, Gil. Fala perfeito, sem nenhum sotaque. Eu fiquei impressionado. Ela disse, minha paixão pela música brasileira é tanta que eu aprendi português para falar como os brasileiros falam, para poder cantar as músicas dos grandes compositores brasileiros. E ela disse o seguinte, por que a gente não constrói uma cooperação para que a gente tenha um grande mercado de cinema na América Latina? Vocês sabem que o Chile é um grande produtor de cinema, Sim. Tem grandes diretores, Claro. como Miguel Litín e outros, mas eles têm um mercado de 1 milhão de pessoas, quer dizer, eles não são capazes, com o próprio mercado, de chegar a um certo patamar de desenvolvimento. E a presidenta Bachelet, naquele momento, estava traduzindo para mim uma inquietação do setor cinematográfico chileno, que é da Argentina, que é do Uruguai, que é da Colômbia, que é do México, de gerar uma cooperação para que a gente possa ter um mercado garantido e possibilitar concorrer com outros cinemas já consolidados e que têm por detrás um aparato industrial gigantesco. Então, é disso que a gente está falando. Você ressaltou a riqueza e a fermentação cultural que o Brasil vive, e agora essa fermentação precisa ter estruturas capazes de dar suporte para que ela se desenvolva e adquira uma dimensão, de fato, que ela pode vir a ter. Theo, ouvir o Juca, na verdade, é uma aula, né? É uma coisa, assim, traz informações, amplia nossos pensamentos. A gente fica aqui, né, pensando. Theo, que foi também do Conselho de Cultura, participou aí ativamente do Plano Municipal de Cultura.
Como que você enxerga todo esse momento, Theo? Como que você vê, como artista, todo esse momento? Uhum. Eu não participei tão ativamente do plano, porque eu comecei a frequentar o conselho quando o plano estava escrito, né? Sim. Mas participei de discussões póstumas, de possíveis mudanças, e fui secretário do conselho durante 2 anos também, né? Fiquei fazer as pautas, escrever as pautas, terrível essa parte, escrever as pautas. De resto é legal, a gente aprende um monte de coisa, né? Um monte de siglas, né? Que é isso? Pesquisar. Foi uma experiência interessantíssima. O conselho O nome disso é ossos do ofício. Mas eu aprendi milhões de coisas assim. E o conselho é interessantíssimo, cara. É um dos melhores exercícios de democracia que existe. E ali você vê o quão bonita é a palavra democracia e o quão difícil é você exercer uma democracia, porque a gente fala de democracia de maneira aberta, né, num país, mas ali num pequeno conselho, numa pequena salinha com 20 pessoas, você ser democrático já é difícil com 20 pessoas, né? Porque uma quer um negócio, outra quer outro, às vezes não concordam, as pessoas têm a mesma ideologia política, mas brigam muito entre si. 20 pessoas, imagina o país inteiro, né? É treta, né? Treta. Então, a democracia é muito bonita a palavra, mas é muito difícil, né? Mas essa é a missão, né? É o caminho, né? É o caminho, acho que de todos os lados. Eu vejo até pessoas de direita falando, não, aqui também são democráticas, assim, não todo mundo, mas eu acho que, graças a Deus, existe uma concordância, assim. A gente discorda tanto que a gente tem que procurar as concordâncias para seguir mais ou menos junto, né, Juca? Senão, você foi uma coisa que eu adorei. Isso. Olha, imagine um país de dimensões... Juntar as pessoas, né? Desculpa, Imagine um país de dimensões continentais como o Brasil, com setores e segmentos, tem a música, tem a dança, tem o teatro, tem as manifestações tradicionais, uma infinidade de setores e segmentos, tem os povos indígenas, tem a cultura rural, tem... Essa complexidade precisa, nos conselhos, dialogarem para irem construindo caminhos comuns. E é possível isso é um aprendizado. Em geral, o conselheiro, quando chega com uma visão farinha pouca, meu pirão primeiro. Mas depois ele vai percebendo que é preciso somar, que é preciso se sensibilizar com demandas que não são exatamente as demandas dos setores que ele tem mais afinidade, mas que são verdadeiras e são necessárias serem realizadas também. Então, esse aprendizado democrático, essa dificuldade que você se refere, o Brasil precisa disso. O Brasil não tem uma tradição democrática. A democracia brasileira sempre foi pequena para o tamanho e para a grandeza do país. A gente não consegue manter a estabilidade, sempre tem gente conspirando para dar golpe. Você nem retomou a democracia ainda, estamos ainda no período do eclipse, e já tem gente conspirando para derrubar o presidente que vai ser eleito. Isso eu estou dizendo uma coisa que todo mundo sabe, não estou dizendo nenhuma novidade. E a democracia brasileira também não consegue estender o manto para todo o povo brasileiro. É um escândalo querer construir democracia e ter uma vida democrática quando a polícia, em nome do Estado e da sociedade, vai nas periferias matar, atirar a ermo, sem nenhuma responsabilidade. E depois a própria imprensa diz que são balas perdidas. Por que essas balas não se perdem nos bairros de classe média? Por que não tem bala perdida em bairros de classe média? É preciso mudar. O Brasil está precisando ter um impulso democrático que chegue a todos e a todas, para que a gente possa realizar esse sonho de viver uma construção a partir da riqueza cultural e dessa diversidade humana que nós temos. Uma boa notícia, Juca, nisso que você estava comentando do cinema, o Projeto Brasil 2022, ele convidou o cineasta Silvio Tendler para fazer o filme do Brasil 2022, figura, não é? E então nós concebemos um trem que sai um pouco antes de 1822, vai parando nas estações, não é? Abolição, República, 1922, 30, entra gente, sai gente, não é? Então, é um grande webdoc, não é?
com ramificações, e a FAPERJ, a fundação lá do Rio de Janeiro, está apoiando, e nós devemos lançar isso no 7 de setembro. Nós estamos trabalhando, o Silvio está trabalhando para lançar isso no 7 de setembro, e a gente quer você no coração disso também, Juca. Brasil 2022, você é um inspirador desse projeto. Muito obrigado. Agora, vocês escolheram um cineasta que é um cineasta de primeira grandeza, um dos maiores documentaristas do Brasil. Ele só não é mais... do mundo, só não é mais reconhecido porque os filmes dele incomodam. Uhum. Os filmes de Civil Tender sempre são reveladores de processos que a sociedade não percebe, e ele bota no primeiro plano, e isso incomoda muita gente, porque o Brasil tem um inercial muito forte. A sociedade brasileira rejeita as transformações, tem dificuldade de lidar com os transformadores, com os revolucionários, com os que estão buscando que o Brasil caminhe na direção de um futuro melhor. Então, e Silvio representa isso. Eu sou um grande admirador do cinema brasileiro, de muitos diretores, e Silvio tem um lugar especial nessa minha admiração. Aliás, os documentaristas brasileiros estão entre os melhores do mundo, e ele é um dos melhores, então ele é uma estrela numa constelação de primeira grandeza. Parabéns. E é isso mesmo, me chame, se for presencial e vocês me avisarem a tempo, eu vou. Se Combinado. for pela internet, eu já me coloco à disposição para participar. Combinado. Muito bom. Posso fazer um comentário aqui? Um pouco, que até tem a ver com o assunto, puxando um pouco a sardinha para o lado aqui da música, querendo falar um pouquinho disso. Sim. Tem uma coisa, Juca, que eu acho que é uma questão de organização governamental, que é a questão que não sei se o quanto está na pasta da cultura, quanto na pasta da educação, mas acho que a intersecção é inevitável, que é a questão da música nas escolas, né? A gente teve a lei aprovada aí de algum tempo atrás sobre a obrigação das escolas terem música no ensino fundamental, tal. As escolas estão se adaptando com o tempo, mas ainda eu mesmo já fui professor, mas a gente sente falta de como fazer isso, na verdade, né? Tem muita gente dando música na escola, mas cada professor faz meio que do seu jeito. A gente ainda não tem uma política no Brasil sobre o que ensinar de música para as crianças na escola, né? Muitos professores acabam tratando a música de uma maneira super lúdica, que a criança acaba gostando de música, mas não aprende realmente música, não toca um instrumento, acaba ficando um pouco na brincadeira, né? O que... Aí tem uma série de discussões, ou outros professores tentam ensinar a música de maneira um pouco mais com ditados melódicos, com harmonia. Muitas vezes é mais difícil. Uhum. Obviamente é mais difícil, mas, assim, qual o caminho? Na minha cabeça, desafio, a minha cabeça é uma intersecção das duas coisas, né? Você Sim. tentar levar um pouco para o lado matemático da música, um pouco do lado lúdico, mas ninguém sabe muito bem como fazer isso. Os músicos, em geral, eles sentem falta de uma política mais unificadora, até para a gente ter um desenvolvimento. Por que os americanos cantam melhor que a gente, em geral, são mais afinados? Porque eles têm uma tradição de canto lá que a gente não teve aqui. A gente é tão criativo e inventivo quanto o resto do mundo, inclusive quanto os americanos. Mas, obviamente, esses lugares têm uma tradição de educação musical maior, então, tecnicamente, a Europa e os Estados Unidos acabam sendo mais desenvolvidos. Sim. É isso. E acho que Você tem toda a razão, Léo. Você levantou aí questões importantes. Primeiro, essa interação entre cultura e educação. A cultura tem uma possibilidade de interagir com praticamente todas as políticas públicas. Cultura e saúde, cultura e segurança pública, cultura e vida democrática. Agora, a mais próxima é cultura e educação, a tal ponto que a educação pode ser vista como parte da cultura. É o momento de transmissão de conhecimentos e informações para as novas gerações e de consolidação e ampliação dos conhecimentos sobre as diversas áreas. Você tem toda a razão, está tudo por ser construído. Eu acho que a gente avançou muito a partir de 2003
na área de educação, nós democratizamos as universidades, nós melhoramos o padrão das escolas, mas ainda temos um caminho enorme para construir. E para qualificar a educação do Brasil, principalmente os primeiros níveis, os níveis de base, vai ser preciso introduzir a cultura como um elemento central da pedagogia, não só no momento de fora do currículo, extracurricular, ou no tempo extra que os alunos estão na escola. É preciso introduzir em todos os elementos essa dimensão cultural para consolidar uma educação moderna, contemporânea, atraente, seja capaz de motivar as novas gerações para o desafio do conhecimento. E a música é um dos elementos centrais. A lei foi aprovada, mas a gente precisa dar continuidade. A lei não é mágica, a lei precisa que sejam implementadas nas escolas, em todos os níveis. A música precisa ter uma presença maior na formação das novas gerações. Ô Juca, eu quero aqui agradecer muito, primeiramente, você ter aceito o convite, você estar aqui com a gente. Para a gente é uma grande alegria. Já não é a primeira vez que a gente está conversando aqui online, essas ferramentas que auxiliam a gente, né? Quando um está em Brasília, outro está em Santos, outro está em São Paulo, a gente consegue se reunir. E eu quero agradecer muito você ter aceito o nosso convite. Você sabe que a casa é sua e seja sempre bem-vindo. Esse texto é meu. Eu que agradeço o convite. Você sabe quantas lives eu já fiz? Que às vezes são entrevistas como essa de estruturas de comunicação contra-hegemônica, às vezes são universidades, aulas inaugurais, às vezes são debates, são conselhos, são estruturas socioculturais. Mais de 300 lives eu já fiz. Eu sei porque para não esquecer, você viu que hoje de manhã, quando você disse tudo pronto, 3 minutos depois de tudo pronto, eu estou na espera. Porque eu tenho uma agenda que funciona. Tem que ser assim, responsabilidade. Serás eternamente responsável por tudo aquilo que cativa. O livro que as mídias preferem, está lá essa máxima. E eu acho importantíssimo estarmos conversando. É preciso conversar muito no Brasil. É preciso desmistificar muita coisa. É preciso aprender com a sensibilidade alheia, com a informação alheia, com o conhecimento alheio, questões que você, por si só, não chegaria. O Brasil está precisando disso. E alguém disse aí, é corretíssimo, a internet, as novas tecnologias de comunicação têm permitido esse diálogo. Outro dia eu fiz um diálogo com uma pessoa, com um indígena que estava na sua aldeia. Caiu 2 vezes, porque o serviço tecnológico da internet ainda não é bom em muitas áreas do Brasil. Caiu 2 vezes durante a conversa, mas ele estava lá dentro da aldeia. Ele disse, vou sair com o meu computador da minha taba e vou para o lado de fora para pegar melhor. Tem um lugar ali no terreiro, que é o melhor lugar para pegar a internet. E continuamos a conversa. Isso é genial. As barreiras físicas e as distâncias não são capazes de ser um limitante para a gente construir um grande diálogo cultural no Brasil. Ao contrário, hoje nós estamos muito próximos, nós estamos podendo conversar com todo mundo, construir padrões comuns, demandas comuns, visão comum. Então, tudo isso é uma construção, por isso que não é formal eu dizer que essa fala é minha, porque eu tenho uma visão e tenho me dedicado a isso, a dialogar com quem queira dialogar. Obrigado, Juca Ferreira, nosso eterno ministro da Cultura, ex-ministro da Cultura e grande referência cultural para todas e todos nós. Muito obrigado. Eu sou Danilo Nunes, você está na Sacada Cultural e agora eu quero falar aqui dos apoiadores, os apoiadores do programa Sacada Cultural. Eu quero falar do Estúdio Stream, que vem fazendo todo
esse aparato aqui que a gente vem gravando, que a gente vem usando, Rodrigo, Thaís, muito obrigado. Quero aqui também falar da CNTU, Confederação Nacional dos Trabalhadores Liberais Universitários Regulamentados. Essa CNTU, essa grande confederação que auxilia esse programa, com também o seu projeto, a sua rede Brasil 2022, do qual está aqui meu amigo Allen Abert, representando essa rede maravilhosa. E também aqui agradecer mais um parceiro que eu quero chamar aqui já diretamente, o Momento Dandô, Circuito de Música Dércio Marques, um circuito de música que acontece em todo o Brasil, em toda a América Latina, e agora, essa semana, a gente começou já a dialogar com diversos países da Europa. Então, com vocês, o Momento Dandô de hoje, com a querida cantora, compositora Cabocla. Alumiou, alumiou, o dia já chegou. Alumiou, alumiou, o dia já chegou. Jesus Cristo, Ave Maria, abençoai nosso dia. Jesus Cristo, Ave Maria, abençoai nosso dia. Alumiou, alumiou, primavera já chegou. Alumiou, primavera com sol chegou. Jesus Cristo, Ave Maria, abençoai nosso dia. Jesus Cristo, Ave Maria, abençoai nosso dia. Alumiou, 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 alumiou. Viva o Dandô, Dandô do Vale de Jequitinhonha, circuito Dandô de lá. Quero aqui agradecer todo mundo que está aqui assistindo a gente, agradecer nossa assessora de imprensa, Ana Paula Romero, agradecer meu amigo Allen Abert, muito obrigado, Allen. Obrigado, Danilo, foi um programa fantástico. Theo, foi incrível. Obrigado e vamos em frente. Theo Cancelo, meu amigo, meu irmão, maestro, grande produtor musical, muito obrigado por estar aqui. De nada, meu amigo. Foi um prazer, viu? Então, quero pedir para a gente terminar com a sua música. Claro, com certeza, com certeza. Sacada Cultural, próxima semana.